Oi, pessoal! Mais um Voando com Baleias no ar, toda quinta-feira, 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube. E olha, gente, a mudança de tempo me pegou na curva, viu? Me pegou na curva. Eu lembro que semana passada eu estava falando que estava frio e essa semana voltou a esfriar, porque de terça até domingo, segunda, mais ou menos, deu uma esquentadinha, choveu e agora voltou a esfriar. E aí a minha saúde foi pro saco. A saúde do 30 a mais foi pro saco. Eu tô com o quê? Tô com gripe, não só gripe, mas gripe masculina. Então, para cada 10 espirros, é 2, 3 linhas de testamento que eu escrevo, porque é assim que eu me sinto. Eu acho que eu vou morrer, porque eu tô derrubado de cansaço e com dor, e aqui tudo cagado, minha testa, meu nariz. Então, ó, já vou avisando vocês. Talvez esse seja um episódio que vocês tenham que ouvir de máscara, tá? E também fazer aí uma proteção nos fones também, porque talvez eu espirre e fique fungando no ouvido de vocês, tá bom? E no YouTube e no Spotify também. Então é isso que temos. Estamos à base de boa vontade, mas nem tanto, remédios, café e chá. Mas beleza, vamos lá, seguimos que seguimos. Bom, gente, seguinte, vamos falar de assunto sério? Vamos falar de assunto sério, que hoje eu queria falar de assunto sério com vocês, queria começar falando de assunto sério, que é o seguinte, aquecimento global, né? Inclusive, o aquecimento global, as mudanças climáticas todas, são responsáveis por essa doideira no tempo. Esse ano, pelo que eu li, a gente vai ter uma intensidade, inclusive, maior do El Ninho ou da Laninha. Eu acho que vai ser um super El Ninho, na verdade. Eu nunca lembro a diferença de um ou de outro, mas o que vai rolar? Ali entre os meses de setembro a dezembro, as áreas no país que normalmente são mais chuvosas vão estar mais secas. Então, por exemplo, o norte e nordeste do país, que tem muita chuva nesse período ali por causa do verão, vai estar mais seco. E as áreas sul-sudeste vão ter mais chuvas. Mais chuvas, porque já é um período bastante chuvoso né, na nossa região. Né? E aí a gente não consegue não lembrar do que aconteceu aí nos últimos anos, 2024, que a gente teve aquele caos, aquela tragédia no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, depois em Minas Gerais. Aqui em São Paulo, todo ano acontece, todo ano a gente vê, tanto na capital quanto em cidades do interior, enchentes, pessoas perdendo a vida, perdendo as casas. Inclusive, isso está sendo muito bem retratado, foi muito bem retratado, aliás, na nova novela das 9, Quem Ama Cuida, que é um puta de um novelão. Nossa, chorei com o Tony Ramos. Chorei com esse homem no primeiro capítulo. Gente, acompanhem, porque tá valendo a pena. E a gente só se conecta e só chora porque a gente sabe que aquilo é um retrato, né? É uma lupa ficcional em cima da realidade, que tem muita gente que perde suas vidas, perde tudo toda vez que chove, toda vez que o tempo fecha, essas pessoas não têm sossego porque elas não têm uma moradia segura, uma moradia digna. Mas também queria falar de aquecimento global com vocês, que para além de nós, aqui no nosso mundinho normal, o aquecimento global e o desmatamento, enfim, todas as cagadas que a gente faz com o meio ambiente enquanto ser humano, tá atrapalhando os Power Rangers. Eles mesmos, lembra deles? Menina, tão sumidos, né? Acho que metade já morreu, a outra metade está no retiro dos artistas. Eu peguei uma matéria aqui do Palette Swap, que é um site com notícias sobre jogos e entretenimento, que traz uma abordagem diferente, e eu quero compartilhar com vocês essa preocupação. O desmatamento está dificultando o trabalho dos Power Rangers em esconder o Zord Tigre Dentes de Sabre, que é da Ranger Amarela. Especialistas há muito tempo denunciam os impactos negativos do desmatamento sobre as mudanças climáticas, a biodiversidade e as comunidades indígenas, mas nos últimos anos surgiu um novo problema: o espaço para armazenar o Zord Tigre Dentes de Sabre dos Power Rangers Might Morphin. Vocês lembram, né? Lá de 1993. Quanto mais florestas perdemos para pecuaristas e plantadores de soja, mais difícil fica para o meu Zord dar aquele incrível salto para fora das árvores antes de formar o Megazord, disse a Ranger Amarela, com uma voz surpreendentemente jovem para alguém que pilota a perna direita do Megazord desde 1993. Pausa para o café. E, obviamente, também é ruim que o Zord possa estar por aí ao alcance de qualquer um. Ó, preocupações muito genuínas, não dá para estacionar em qualquer lugar, né?
Ao longo dos últimos 32 anos, os Power Rangers utilizaram centenas de Zords conhecidos, além de demonstrarem capacidades avançadas, como teletransporte e viagens interdimensionais. Então, por que não simplesmente realocar o Tigre Dente de Sabre para um de seus muitos hangares, ou talvez para outra realidade? É uma boa pergunta, né? Eles podem fazer isso. Calma aí, vem espirro? Não vem. Talvez venha daqui a pouco. Nossos dinossauros têm consciência suficiente para que armazená-los em hangares seja como confinar um animal de estimação por dias ou décadas, explicou o Ranger Azul. E depender da perigosa tecnologia, transportar regularmente não só comprometeria toda a rede de morfagem, como, em caso de falha, colocaria nosso Megazord, como se diz mesmo, em desvantagem. Você já pensou a quantidade de água que teria que gastar para ficar transportando daqui para cá os Zords? Se a gente, para fazer uma trend de personagem do estúdio Ghibli, já gasta meio Amazonas para fazer a nossa imagem, imagina isso daqui transportar aqueles bichos gigantescos. Não dá, realmente. Consciência de classe, consciência ambiental aqui do Ranger Azul. Aí continua a matéria. A Honorável Aliança para Operadores de Fazendas de Soja e Bovinos, Hasbro, em inglês, um consórcio agroindustrial cujos membros incluem alguns dos maiores desmatadores do mundo, nega qualquer culpa. Espirro está aqui preso, tá, gente? Nega qualquer culpa pela situação dos guardas florestais. Acho que ele quer dizer Power Rangers, né? É que está traduzido automaticamente. Vão se instalar em outro lugar, disse Chris Cox, porta-voz da Hasbro, enquanto comia um cheeseburger com um copo de leite de soja. Claro, nós devastamos milhões de hectares de floresta por ano, violando praticamente toda a ciência climática conhecida. Mas pelo menos pagamos pela terra. E quanto às implicações de segurança, o trabalho dos Power Rangers proteger o nosso planeta e não o nosso. Olha só. Enquanto isso, Angel Grove está apoiando seus heróis locais. O ex-deputado federal Zack Taylor, lembra dele? Que deixou o cargo em 22 para criar a sua filha com a filha da sua falecida amiga Trini Kwan, anunciou que o Clean Up Club, um grupo ambientalista que ele e Kwan cofundaram na adolescência, pressionará seus contatos em Washington e no exterior para uma maior regulamentação do desmatamento, principalmente nas regiões onde se sabe que o Zord Tigre Dente de Sabre repousa. A gente vai continuar acompanhando essa pauta seríssima, super importante, tá? E qualquer atualização eu trago aqui para vocês, porque é meu compromisso como jornalista formado. É lógico que isso aqui é uma pataquada, né, gente? Vocês bem sabem. Mas é muito legal esse site aqui, achei muito interessante, porque eles trazem assuntos assim do dia a dia, da nossa realidade, como se fossem discutidos por personagens da ficção. Achei uma boa ideia. Bom, outra coisa que eu queria falar com vocês, falando em personagens da ficção, é o seguinte. Fui assistir o musical do Shrek no domingo. É muito, muito, muito foda, muito legal, muito divertido. Eu recomendo, assim, fortemente que vocês vão assistir, porque tá muito legal. A princípio, quando eu vi que Shrek ia ter um musical, eu não fiquei tão empolgado assim. Falei assim, mas será, né? Ainda mais com o Thiago Abravanel ali, né? Eu acho ele meio caricato, meio estereotipado para algumas coisas. Ele parece fazer sempre o mesmo personagem. Aí também as meninas, né? Que não que elas não sejam talentosas, elas são incrivelmente talentosas. Mas, de novo, a Fabi Bang e a Mira Ruiz nos personagens. Ele falou, mas não tem outros autores, né? Enfim. Mas aí fomos comemorar o aniversário da minha namorada em São Paulo e fomos assistir o musical do Shrek. E, gente, a Evelyn Castro, do Porta dos Fundos. Evelyn Castro, Porta dos Fundos. Evelyn Castro. Isso, a Evelyn Castro, ela tá no musical. E ela faz o burro. Ela simplesmente engole o elenco inteiro. Porque o musical é tipo, não é Shrek musical, é burro musical. Porque o que esta mulher está incrível em termos de cantar, de improvisar e de incorporar o burro, não está escrito. É muito bom, é muito engraçado. São 2 horas e 40, acho que 2 horas e 40 de duração, é bem longo, com uma pausa ali de 15 minutos no meio. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, além disso, né, além dessa dica, é que eu andei pensando muito sobre lugares e coisas
para se descobrir e para se fazer. O quanto eu gosto de fazer isso, sabe? E uma coisa que eu acho muito legal de São Paulo e que me motivou uma época da minha vida a considerar mudar para São Paulo era justamente essa espontaneidade das coisas. Porque São Paulo, você vira uma esquina, você anda um pouquinho, você descobre um lugar. Você andou mais um pouquinho, você descobre uma portinha. Essa portinha escondida guarda um negócio que você nunca viu. Enfim, tirando essa babaquice de TikTok, mas é verdade. Tipo, tem cantinhos, tem coisinhas. Cada lugarzinho que você vira, uma ruazinha que você entra, você descobre muita coisa nova acontecendo. E eu acho isso muito legal, né? Mas aí pesou o clima com relação à qualidade de vida, trânsito, você gastar, sei lá, mais de uma hora para andar 10 quilômetros que seja num congestionamento aí realmente já não rola, né? Mas para passear eu acho bem legal. Eu acho São Paulo uma cidade muito vibrante, muito legal, muito culturalmente rica para se fazer coisas e para descobrir lugarzinhos e coisinhas para se fazer. E ainda falando sobre experiências em São Paulo, um outro lugar que a gente foi, que também estava na minha lista de lugares para conhecer, que acabou dando certo da gente ir. A gente não tinha planejado ir lá nesse final de semana, mas acabou dando certo de ir. Era o Futuro Refeitório. E aí, quando eu falo para vocês que São Paulo, qualquer lugarzinho vira um lugar legal, o Futuro eu acho que ele é muito representativo disso, porque ele literalmente é um estacionamento, é um galpãozão, né? Tanto é que se você passa reto, é, assim, se você passa sem olhar direito, você nem nota que ele tá ali. E tanto é que tem um LED que eles até brincam, deve ser aqui, né? E lá dentro é muito legal, a comida é muito boa, o ambiente muito da hora e tal, mas é disso que eu falo, a cidade se aproveita muito bem da cidade para criar coisinhas e oportunidades e negocinhos que você pode visitar, pode ver, pode passar um tempo ali, que é algo que eu sinto um pouco de falta aqui em Campinas, sabe? Mas aí, refletindo um pouco sobre isso, eu pensei que talvez a gente não veja tanto essas coisas onde a gente mora, porque a gente meio que se acostuma com onde a gente mora, né? Então tudo meio que vira paisagem. Eu vi um tweet uma vez, né, falando, eu moro onde você passa férias, que são as pessoas que moram em lugares muito paradisíacos, muito turísticos, muito bonitos e tal. E eu fiquei me questionando se essas pessoas se acostumam com as coisas lá, tipo, com a beleza dos lugares, com a grandiosidade das coisas, se vira paisagem mesmo. Porque eu acho que é meio que uma tendência nossa. Tipo, a gente vive nos lugares, vai vivendo a nossa vida, e a gente vai esquecendo de descobrir coisas. Porque tudo vai ficando tão rotineiro, ou você descobre poucas coisas e se apega àquelas coisas e acaba não descobrindo coisas novas. E eu falei de São Paulo, mas esse é um movimento que acontece comigo, pelo menos, em todo lugar que eu vou. Ou um lugar que eu vou mais de uma vez, ou coisas do tipo. Volta e meia eu tô visitando meus pais em Tatuí, que é a cidade onde eu me criei, né, e onde meus pais moram, onde minha família mora. Então volta e meia eu tô indo para lá. E sempre que eu vou, eu descubro alguma coisa nova. Tipo, algum café, uma loja que virou outra coisa, um lugarzinho que virou, que fechou, e agora eu. Sabe? Perceber a cidade viva, perceber a cidade se movimentando e se transformando. E eu acho que falta um pouco a gente exercitar esse olhar para os lugares onde a gente está. Sair desse modo de paisagem, de automático, de tipo, putz, não tem nada para fazer em Campinas, por exemplo. Eu me pego falando essa frase várias vezes. Puta, não tem nada para fazer nessa cidade. Vou no shopping, em Taquaral, que é o parque que tem aqui, que é tipo um Ibirapuera. Vou assistir algum filme, vou num lugar que eu gosto de comer e pronto, acabou, sabe? E na verdade não é bem assim. E olha como é interessante como muda de perspectiva de lugar para lugar. Volta e meia, eu e a Mari, minha namorada, a gente tá em Bragança Paulista. A gente gosta muito da cidade, é um lugar muito gostoso. E tem lá um restaurante que a gente gosta muito de ir e tal, um dos nossos restaurantes favoritos. Tem algumas pessoas que a gente gosta de visitar lá. E a gente conversando com esse pessoal uma vez, a gente falando, eles perguntaram, como que é morar em Campinas, né? Porque Campinas é muito maior que Bragança Paulista, né? E a gente falou,
é legal, mas não tem muita coisa para fazer. A gente acha que tem mais coisa para fazer diferente aqui em Bragança. E eles falaram: não, mano, não tem nada para fazer aqui em Bragança. Né? É uma cidade morta, a gente não tem o que fazer. Então é interessante como a perspectiva e a percepção muda a partir daquilo que você vive ou da rotina que você vive na sua cidade, como você vive sua cidade. Eu acho que esse é o grande recado disso. Eu acho que a gente precisa se encantar pelo lugar onde a gente está, seja qual lugar seja, porque todo lugar vai ter alguma coisinha legal para fazer. Se você procurar, se você se esforçar, eu não tô falando de grandes coisas, não tô falando de putz, tem que ter sei lá, um Starbucks na cidade para ser um negócio legal para você fazer. Não, não é disso que eu tô falando. Tô falando tipo, aqui eu descobri que tem um cafezinho muito gostoso e tem uma senhora que é muito simpática e atende muito bem. Ela faz o pão no quintal da casa dela. Sabe, essas coisas que surpreendem a gente. Eu acho que a gente precisa se é, abastecer de pequenas surpresas e procurar essas pequenas surpresas dentro das nossas vidas, senão a gente fica sempre buscando o outro, fica buscando mais, fica buscando em outros lugares e é um ciclo infinito, a gente nunca está satisfeito com nada. Né? Enfim, reflexões que tive nesses últimos dias que eu queria compartilhar com vocês. Então, ó, ficam duas diquinhas para vocês, tá bom? Musical do Shrek vale muito a pena assistir, é muito, muito legal mesmo pra família. Tinha criança, tinha idosos, tinha a escola quando a gente foi assistir, tinha a gente. Muito, muito legal. E também o Futuro Refeitório, um bom lugar para comer um brunch assim, eles servem brunch o dia inteiro. Bem, bem gostoso mesmo. Beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Voando com Baleias vai ficando por aqui. Não se esqueçam, então, que a gente tem um encontro marcado toda quinta-feira, 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube, beleza? Fiquem bem, se cuidem, tomem remédio, não se resfriem, não se gripem. E eu espero ver vocês semana que vem no próximo episódio. Um abraço, até lá, valeu, falou, tchau, tchau.